irmãos, minhas irmãs, hoje estamos fazendo a nossa reflexão sobre o tema da igreja. E quando falamos da igreja, nós podemos entender a igreja sobre dois aspectos. E a nossa reflexão, a gente pode ir olhando de fato esses dois aspectos. Primeiro, quando a gente fala igreja, logo vem a imagem da instituição. A igreja enquanto instituição, o Papa, os bispos, os padres, as igrejas propriamente ditas, as dioceses, as nossas paróquias. Então essa é uma imagem, a igreja enquanto instituição. E a gente tem que refletir de fato a igreja enquanto instituição. Mas também nós devemos refletir a igreja quando a gente se coloca também como igreja. Uma das definições sobre a igreja que vem do Concílio Vaticano II é: igreja é um povo de Deus. Então também quando a gente reflete a igreja, nós temos que ter essa consciência. Eu estou falando de mim pessoalmente, porque eu sou igreja, eu faço parte desse povo de Deus. Então também aquilo que é bonito, aquilo que é positivo, eu também devo tomar para mim como bonito, como positivo. E aquilo que é questionamento, aquilo que são os limites, aquilo que são as fragilidades, eu também devo me colocar dentro dessa dinâmica, reconhecendo também que essas fragilidades, esses limites acontecem também por minha causa, por minha culpa. Então entender a igreja enquanto instituição e entender a igreja enquanto nós, povo de Deus reunidos. Então, como nós estamos fazendo, vamos começar a nossa reflexão pegando dois textos tirados dos Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que o livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, ele vai retratar para nós a caminhada da igreja primitiva. Como que a igreja começou, como que ela se estruturou, quais são os retratos que aparecem no livro dos Atos dos Apóstolos. Por isso que eu costumo dizer que para nós cristãos, o livro dos Atos dos Apóstolos deveria ser um livro já lido, refletido e meditado por todos. Vamos fazer um teste concreto aqui? Quem aqui já leu o livro todo dos Atos dos Apóstolos, levanta a mão. Falou bastante. Mas tem muita gente que não leu ainda, né? Quem já leu alguns trechos do livro dos Atos dos Apóstolos, levanta a mão. Aí a grande maioria, né? Então nós vamos pegar aqui dois retratos, duas fotografias da igreja primitiva e que já nos leva a questionar como nós estamos vivendo hoje o nosso ser igreja. Evidente que nós não podemos simplesmente copiar como era a igreja no início, isso é impossível de fazer, mas o que traz de inspiração para que a gente possa viver o nosso ser igreja hoje? Então o primeiro texto é tirado do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 42 a 47. Vai dizer para nós assim, 42 a 47. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. Olha que retrato bonito, né? Primeira fotografia da comunidade primitiva. Depois, Atos 4, de 32 a 36. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuíam, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles era grande a bênção. Não havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas. Repartiam então a cada um deles conforme a sua necessidade. Então esses são dois retratos que aparecem de como vivia a comunidade primitiva. E num outro texto do Atos dos Apóstolos, vai ter também uma passagem que vai dizer mais ou menos assim:
os que estavam fora da igreja, quando olhavam o testemunho dos cristãos na comunidade, o que eles diziam? Olha como eles se amam. Olha só, né? Aí nós podemos nos perguntar, é possível a gente reproduzir esse modelo de igreja no nosso tempo? É possível resgatar alguns valores fundamentais que aparecem nesses trechos bíblicos dos Atos dos Apóstolos? Eu creio que é possível, sim. É difícil? É. Não é fácil, não. Mas é possível a gente resgatar esses valores que aparecem das primeiras comunidades. Vão ser sempre para nós referenciais. Nós, enquanto igreja, hoje caminhando. Mas então, naquela dinâmica da nossa reflexão, vamos pegar um trecho também do livro do Anselmo Bruno, que vai dizer dos sinais de cansaço. Ontem nós vimos que os jovens podem passar por cansaço. Todos nós podemos passar pelo cansaço. A igreja também pode passar pelo cansaço. A igreja enquanto instituição e a igreja entendida enquanto nós reunidos, povo de Deus. Então vai dizer assim o Anselmo Bruno: basta olhar as igrejas vazias para perceber o cansaço de muitos cristãos. Aqui a gente faz um parênteses porque o Anselmo Bruno é alemão, é europeu. Então, talvez muitos de vocês já tiveram aqui a oportunidade de visitar em peregrinações, em viagens à Europa e viram lá como que é, né? Grandes igrejas, grandes catedrais que só são hoje pontos turísticos. Só vão para tirar fotos, para filmar, não são mais igreja viva, povo de Deus que se reúne. Quantas igrejas, quantos conventos foram entregues aos governos porque não tinha mais ninguém para tomar conta. Nós mesmos, freis capuchinhos, na Itália temos imensos conventos com um frei idoso só tomando conta. Nem fraternidade tem mais. Então talvez esse cansaço é um pouco o olhar dele para aquela região da Europa. Mas a gente pode trazer também para o nosso contexto. Ele vai continuar. E o cansaço religioso de muitos cristãos. O entusiasmo que se vê nos encontros mundiais da juventude, ele vai questionar a JMJ, né? Ou nas festas católicas, não é suficiente para negar esse fato. As causas são variadas. Então não é alguns momentos em que nós vemos grandes multidões que vai dizer para nós que a nossa igreja está aí, né? Animada, viva, todo mundo se comprometendo, né? São momentos. Aí ele vai dizer, as causas são variadas. Decepção com a igreja, podemos ter decepção com a igreja, decepção com os bispos, com os padres e consagrados. Nós podemos ter também decepção nesse aspecto, decepção com os fiéis leigos, deserção, falta de comprometimento, perda de qualidade, sensação de que a linguagem da igreja não toca mais a vida, não toca mais os corações. E aí então ele conclui, a igreja precisa despertar e reconhecer os aspectos em que ela se afasta das pessoas, onde ela não atende às suas necessidades. Só despertando para esses fatos, ela poderá novamente tocar os corações. Então olha só, né? Um raio-x, uma outra fotografia do momento atual que nós passamos enquanto igreja, o cansaço de muitos cristãos pelos mais variados motivos, mas aí ele vai dizer, nós não precisamos ter medo disso. Nós temos que ter coragem de tocar na ferida. Por que isso está acontecendo? Por que a gente se decepciona? O que precisa ser melhorado? Aonde nós estamos errando? O que nós precisamos consertar para que a igreja novamente possa tocar no coração das pessoas? E aí eu volto sempre nesse ponto, né? A igreja enquanto instituição e a igreja enquanto nós, povo de Deus reunido. Então, um retrato dos Atos dos Apóstolos, bonito, positivo, e esse retrato preocupante que o Anselmo Bruno traz para nós. E agora então a gente vai pegar aquilo que é a prova da nossa reflexão, que são os textos do Papa Francisco. O que o Papa Francisco falou para nós em relação à igreja? Qual é a visão dele? É uma visão otimista, uma visão pessimista, uma visão realista? Qual é a visão dele? Então nós vamos agora pegar alguns trechos
do que o Papa Francisco falou em relação à igreja. Primeiro texto: as paróquias, as escolas e instituições são para sair. Se não o fizerem, tornam-se uma ONG, e a igreja não pode ser uma ONG. Não podemos ficar enclausurados na paróquia, em nossa comunidade, em nossa instituição paroquial, em nossa instituição diocesana, quando tantas pessoas estão esperando o Evangelho. Sair, enviados, não é um simples abrir a porta para que venham, para acolher, mas sair pela porta para buscar e encontrar. Olha que interessante, né? Muitas vezes nós, cristãos católicos, nós fazemos justamente isso. A gente fica rezando para que o Senhor possa converter os corações, para que Ele possa mandar operários para a messe. Estamos dentro da igreja, as nossas portas estão abertas, mas queremos que as pessoas venham até nós. E o movimento é justamente o contrário. Nós temos que sair das nossas paróquias, sair das nossas comunidades para ir ao encontro das pessoas. Não podemos ficar passivos esperando. Então aqui entra essa tentação, né? Um espiritualismo passivo, de uma burocratização das nossas pastorais que não atinge mais as pessoas. E aí então ele continua, um texto dele quando ele vai refletir sobre a aparição lá da imagem de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. Ele vai dizer: em Aparecida, Deus nos dá uma mensagem de recomposição do que está fraturado, de compactação do que está dividido. Muros, abismos, distâncias, ainda hoje existentes, estão destinados a desaparecer. E a igreja não pode descurar esta lição: ser instrumento de reconciliação. Olha que bonito uma imagem da igreja, né? Ser instrumento de reconciliação. Quantas fraturas nós temos no nosso mundo de hoje? Quantas fraturas nós temos na nossa comunidade? Quantas fraturas nós temos na vida das nossas famílias? Quantas fraturas? E qual é o papel da igreja? É cuidar dessas feridas, cuidar dessas fraturas. E aí a gente precisa então de conversão. Sair ao encontro daqueles que estão fraturados, daqueles que estão quebrados. E aí ele continua dizendo: outra lição que a igreja deve lembrar é que não pode afastar-se da simplicidade. Quase o contrário, desaprende a linguagem do mistério. Olha que interessante. Quanto mais simples, mais a gente entra dentro do mistério. Quanto mais, talvez, rebuscado, quanto mais coisas nós queremos colocar ao redor do mistério, mais pesado fica e mais nos afasta, então, da linguagem do mistério. A linguagem do mistério é a linguagem da simplicidade. Depois ele comentando aquela passagem dos discípulos de Emaús. Aí ele vai dizer, né? Faz falta uma igreja que não tenha medo de entrar na noite deles. Precisamos de uma igreja capaz de inserir-se na sua conversa. Precisamos de uma igreja que saiba dialogar com aqueles discípulos que, fugindo de Jerusalém, vagam sem meta, sozinhos, com o seu próprio desencanto, com a desilusão de um cristianismo considerado hoje estéril, infecundo e capaz de gerar sentido. Então nós precisamos estar atentos. Quantos estão aí como esses discípulos de Emaús, olhando para trás, voltando para trás, desanimados, cansados? E aí o Papa vai dizer: a igreja tem que ir com eles. Não foi assim que Jesus fez? Jesus caminhou, escutou, falou da palavra de Deus, depois fez a refeição. Jesus esteve com eles. A igreja tem que ter essa coragem. Não temos que ter medo daqueles que estão na noite. Isso é uma tentação muito grande nossa. A tentação do perfeccionismo. Nós vimos no Evangelho hoje, não vimos? Aqueles dois homens, um fariseu: Senhor, eu sou bom, eu sou santo, graças a Deus, porque eu não sou como esses pecadores. E aquele cobrador de impostos: Senhor, eu estou aqui de longe porque eu não sou digno nem de entrar no seu santuário, mas olha por mim, olha aí. A imagem da igreja, a imagem daquela igreja muitas vezes perfeccionista, dos puros, que excluem os pecadores.
Ou nós precisamos então ser essa igreja humilde, que reconhece a fragilidade, que vai ao encontro daqueles que estão passando por essas necessidades? Como é que nós estamos enquanto igreja? Continua ainda o Papa Francisco falando para nós. A pergunta é a que serve, como eu disse, para a instituição e serve para cada um de nós. Somos ainda uma igreja capaz de aquecer o coração? Uma igreja capaz de reconduzir a Jerusalém? Capaz de acompanhar de novo a casa? Em Jerusalém residem as nossas fontes, a Escritura, a catequese, a comunidade, a amizade do Senhor, Maria, os apóstolos. Somos ainda capazes de contar de tal modo essas fontes que despertam encanto por sua beleza? Ele vai dizer isso para nós. Olha quanta riqueza que a nossa igreja possui, quanta beleza, quanta maravilha, quanta espiritualidade nós temos na nossa igreja. E o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos tendo essa capacidade de encantar, de mostrar essa beleza da igreja para as pessoas? Ou muitas vezes a gente apresenta a igreja como uma instituição fria, que não tem mais nada a transmitir? Como é que nós vivemos também? A igreja está popular, ninguém dá aquilo que não tem. Um desafio muito grande hoje, eu acho que amanhã a gente vai tocar nesse ponto também, que nós estamos, esse espírito consumista da sociedade invadiu também as religiões, e de maneira especial a religião cristã. Basta olhar os discursos dos pastores na televisão, discurso consumista. E aí o que acontece? Muitas vezes nós cristãos olhamos a igreja como uma coisa à parte. Olhamos a igreja como algum lugar que eu vou para consumir o sagrado. Eu vou, rezo, me encho de Deus, volto para casa, na semana seguinte eu de novo vou lá consumir o sagrado, me encher de Deus novamente, mas eu não me sinto parte. Eu não sinto a igreja como parte da minha carne. Eu falo, a igreja, mas eu esqueço que eu sou a igreja. Não existe a igreja. A igreja somos nós. E a gente se sente igreja. A gente tem essa consciência que não é um apêndice na minha vida, que não é algum lugar que eu vou de vez em quando eu tenho tempo, mas que é o meu lar. Pode usar os apóstolos, né? Eles se reuniam para rezar, para partir o pão, tinham tudo em comum e despertavam a simpatia do povo com o seu testemunho. Hoje nós somos assim? Então precisamos de uma igreja, vai dizer o Papa Francisco, que volte a dar calor, que volte a inflamar o coração. Depois, uma outra imagem de igreja que vem nas frases do Papa Francisco, essa não foi na Jornada Mundial da Juventude, mas foi no momento posterior. Ele vai dizer assim: aquilo que a igreja mais precisa hoje é a capacidade de curar as feridas, de aquecer o coração dos fiéis, a proximidade. Aí o Papa vai fazer uma daquelas comparações que ele sempre faz, né? Muito comum. Eu vejo a igreja como um grande hospital de campanha, depois de uma batalha. É inútil perguntar no ferido grave se ele tem colesterol ou açúcar altos. Deve curar-se suas feridas. Depois podemos falar de todo o resto. Curar as feridas. É necessário começar de baixo. Olha que intuição do Papa Francisco, né? Um nosso erro hoje, enquanto cristão, é que muitas vezes a gente quer começar de cima. Quando nós vamos ao encontro das pessoas, muitas vezes nós vamos com a pregação dos dogmas, com a pregação da moral, com a pregação das virtudes. E as pessoas não estão precisando disso naquele momento. Elas estão precisando de quem acolha, de quem cuide, de quem cure as suas feridas, de quem tenha misericórdia, de quem aceite que ela não está naquele patamar que a igreja quer, que o Evangelho quer, que a santidade quer, mas que ela quer buscar. Ela quer alguém que acredite nela, para que ela possa mudar de vida, para que ela possa se converter. Então essa é a crítica que o Papa vai fazer, né? Que nós invertemos a ordem das coisas. As leis, as normas, os mandamentos, os dogmas, tudo isso é importante.
é riqueza da igreja, mas isso vem depois. O primeiro momento é o momento da acolhida, o primeiro momento é o momento da misericórdia. E nós precisamos experimentar isso na vida. Nós precisamos experimentar essa misericórdia de Deus no coração, porque senão nós não vamos ser capazes de também anunciar, testemunhar isso para as pessoas. Aí nós ficamos com um discurso moralista, do perfeccionismo, do fariseu do Evangelho. Eu sou bom. Aqueles que estão lá fora são os impuros, são os pecadores. Deus me livre, se eles vierem à nossa igreja, vai contaminar, né, a nossa igreja. Esse é o discurso do fariseu. Não deve ser o discurso da igreja. Aí ele continua, Papa Francisco: como estamos tratando o povo de Deus? Sonho com uma igreja mãe e pastora. Os ministros da igreja, está falando para nós, devem ser misericordiosos, tomar a seu cargo as pessoas, acompanhando-as como um bom samaritano, que lava, que limpa, que levanta o seu próximo. Isso é evangelho puro. Deus é maior do que o pecado. A primeira reforma deve ser a da atitude. As reformas organizativas e estruturais são secundárias. Isso vem depois. Então, olha só quantas imagens bonitas que o Papa Francisco vem apresentando para nós, para que a gente possa, enquanto instituição e também enquanto povo de Deus, resgatar isso. São valores do Evangelho. E isso é a nossa carteira de identidade. Como eu falei um pouco atrás, nós estamos nesse mundo aí que existem, segundo algumas estatísticas, mais de 30 mil seitas cristãs. Algumas sérias, algumas igrejas históricas e outras que a gente pode duvidar. E quantos evangelhos são pregados? Quantos Jesus são apresentados? E nós, cristãos católicos, qual é a nossa carteira de identidade? Qual é o nosso próprio? Qual é a nossa essência? Nós temos clareza disso? Nós estamos vivendo isso? Nós estamos anunciando isso? Então eu creio que essas reflexões do Papa Francisco para nós são muito sérias, porque hoje nós vamos refletir isso amanhã. A igreja que tem que ser missionária, hoje o mundo espera isso de nós, enquanto igreja e enquanto cristãos. Tocar as pessoas, resgatar as pessoas, cuidar. Ele vai dizer da cultura do encontro, a espiritualidade do cuidado. Nós precisamos tomar isso a sério, para que a gente possa então dar um testemunho bonito de cristão, um testemunho bonito de igreja. E oxalá que as pessoas olhem para nós e também falem como falavam para as primeiras comunidades cristãs. Olha como eles se amam. Olha como os cristãos lá na paróquia de São Judas Tadeu, olha como eles se amam, olha como eles cuidam uns dos outros, olha como lá não tem ninguém que passa necessidade. Não existe ninguém que passa necessidade, seja material, seja espiritual, seja moral. Não existe, porque é uma comunidade pastora, é uma comunidade mãe, é uma comunidade que cuida. Então esse é o sonho de Deus para a igreja, que o Papa Francisco está aí a instigar e aí a tocar os nossos corações, para que a gente possa de fato caminhar nesse sentido. Então que Deus possa nos abençoar, para que a gente seja de fato essa igreja pastora, essa igreja misericordiosa. E como ontem, eu convido a comunidade a ficar de pé para encerrarmos com uma oração. Eu falo e vocês rezam juntos. Senhor, abençoai a vossa igreja. Senhor, abençoai a vossa igreja. Para que seja no mundo, sinal claro do vosso amor. Sinal claro do vosso amor. Da vossa misericórdia. Da vossa misericórdia. Purifica-nos dos erros. Purifica-nos dos erros. Dos nossos pecados. Converte-nos, para que sejamos sinais luminosos no mundo de hoje, tão marcado por sofrimentos e limites. Fazei que cada um de nós sinta e viva o ser igreja, que
não sejamos meros espectadores ou consumidores do sagrado. Tudo isso vos pedimos por Cristo Senhor nosso. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,